as portas estão fechadas ou abertas na sua vida? Qual é a sua percepção em relação a essas duas perguntas? Fique comigo e vamos juntos entender o porquê as coisas podem estar escancaradas ou bloqueadas na sua direção. Existe um texto na Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 27, mais especificamente versículos 50 a 51, que diz o seguinte: depois de Jesus ter bradado em alta voz, ele entregou o seu espírito e naquele momento o véu do santuário ou do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Vamos entender o que esse texto tem a dizer em concordância ou simultaneamente as duas perguntas iniciais aqui. Você percebe que as portas estão abertas para as coisas que você idealiza na sua vida? Ou as portas estão fechadas, você sente que existe um bloqueio? Vamos lá. Jesus, em meio à consumação da sua obra aqui na terra, Jesus foi enviado pelo Pai para doar-se, entregar-se a si mesmo como uma oferta para o resgate, a redenção da humanidade que estava afastada de Deus devido ao pecado, a Bíblia diz. Inclusive, esse é um ponto muito importante que você precisa ter ciência. A Bíblia diz que a única coisa que separa as pessoas de Deus atende pelo nome de pecado. Isaías, capítulo 59, versículo 1, vai dizer que as mãos, os braços de Deus não estão encolhidos para que ele não possa salvar. Os seus olhos não estão fechados para que ele não possa ver a condição do homem. Os seus ouvidos não estão tapados para que ele ouça o clamor das pessoas. Mas existe uma coisa que faz separação total entre Deus e a sua humanidade. E como eu falei, o pecado é esse interposto entre Deus, a sua santidade, e a humanidade que escolheu andar segundo fora das normas combinadas ou do princípio da honra para com Deus, o seu Pai. Então, o que precisa ficar claro até aqui é de que só existe uma coisa que faz separação entre Deus e a humanidade, e isso chama-se pecado, ok? Tendo entendido esse ponto, Jesus veio em forma de homem, como diz em Filipenses capítulo 3, justamente para mudar essa condição entre a relação da humanidade para com Deus. E para que isso tivesse sucesso, êxito, Jesus precisava resolver o problema da separação, ou seja, o problema do pecado. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele se fez pecado e não pecador. Perceba, Jesus se fez pecado para poder redimir a humanidade. Ele não pecou, mas o preço foi tão alto, tão alto, que eu e você não temos nem ideia ou consciência disso, que ele precisou ser esmagado, literalmente é essa a palavra que a Bíblia usa, para concluir o seu sacrifício. Derramou o seu sangue, foi uma entrega gradativa, processual, em todo o tempo sujeito ao Espírito de Deus e ao seu governo, resistindo ao pecado, resistindo às trevas, mas consumando a sua obra. O texto de Mateus 27 que lemos, que diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, está se referindo justamente ao
consumar da obra de Jesus em resgate da humanidade. E existiram evidências, sinais que aconteceram quando essa obra foi consumada aqui na Terra. Um dos sinais aconteceu diretamente lá no templo, onde até então as coisas funcionavam de maneira ritualísticas, de maneira extremamente religiosas, através de ritos, para que as pessoas, mais especificamente os judeus, pudessem se achegar a Deus, ao Deus de Israel. Mas não era nada disso de que Deus idealizou desde o princípio. Sabemos que lá no Éden, Deus estava todos os dias e vinha ao fim do dia, ao pôr do sol, para ter uma relação ainda mais próxima com o homem. Era um momento de intimidade. Então, o que Deus sempre quis de nós, seus filhos e filhas, sempre foi essa relação de intimidade. Mas o pecado roubou muitas coisas, distanciou o homem, cegou o homem, calou o homem, ensurdeceu a humanidade, ou seja, a humanidade se tornou insensível em relação à vontade de Deus. E agora, nessa distância, com essa insensibilidade, eles não conseguem mais perceber a Deus, a sua vontade, serem sensíveis às necessidades dessa relação e nem tão pouco se sujeitar. E aí, entra-se uma ideologia chamada religião, e são muitas que ao longo da história vão se apresentando e ainda continuarão a se apresentar ao homem como uma maneira, como uma ferramenta para religar o homem a Deus. Mas essa tese da religião, eu vou dizer aqui de uma forma bem simples, direta, mas completamente bíblica. É uma furada. A religião que produz pessoas religiosas, ela não tem por si só a capacidade de devolver a humanidade ou as pessoas a Deus. Ainda que na etimologia da palavra religião, no latim religare, queira dizer essa religação da humanidade a Deus, não funciona. E é por isso que existem tantas e tantas religiões aí e simultaneamente tantas e tantas pessoas infelizes ou vazias ou não vivendo de forma plena, como sempre foi a vontade de Deus, o nosso Pai. Então Jesus, quando aparece no cenário da humanidade em forma de homem, ele não veio oferecer a mim, a você ou as pessoas da época histórica uma nova religião ou uma religião extraordinária que iria revolucionar, não. Ele vem em forma de homem para deixar ainda mais claro o nível de relacionamento e de intimidade que Deus quer ter conosco e mais, de empatia. Ele conhece as nossas dores, ele sabe os nossos problemas, ele sabe o quanto vazio porventura estamos em relação àquilo que ele sempre idealizou. E Jesus veio em forma de homem, fez o que precisava fazer, resolveu o problema do pecado para devolver a mim e a você o Espírito Santo. Bom, dentro da dinâmica do templo, nessa proposta relacional de Deus e o homem e Deus nessa relação por meio da religião, onde envolve os ritos religiosos, incluindo as demandas do templo ou da suposta casa de Deus, envolviam muitas coisas. N rituais, como eu falei, não vamos nos aprofundar, mas até chegar a um lugar específico que a Bíblia apresenta como sendo o lugar santíssimo ou santo dos santos, era preciso muitos rituais, como já falei, estou repetindo de forma intencional, a fim de que, no fim de tudo, apenas um homem, o sumo sacerdote, pudesse acessar o lugar da intimidade e, se ele não estivesse completamente em dia com todas as suas obrigações religiosas, a nível de purificação também, ali mesmo ele era consumido.
Quando Jesus morre, entrega-se como o sacrifício perfeito que Deus aceitou. Ele agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é suficiente para fazer isso e não precisa nada mais além do que ele já fez. Deus aceita o seu sacrifício e os sinais, como eu já tinha dito, começam a acontecer. Um dos sinais é que o véu do templo, que fazia essa separação entre a plebe, entre a humanidade e aquilo que se considerava santo, agora não mais está posto lá. Por quê? Porque de forma sobrenatural, sem ajuda humana, esse véu se rasgou. Força, intervenção e o sobrenatural de Deus em ação, deixando claro que não existem mais esses muitos rituais para se aproximar de Deus. Isso é um princípio e para mim e para você ele está ativo, válido e é completamente verdadeiro agora, hoje. Você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Você e eu não precisamos de uma religião, de uma vã filosofia ou de vãs ideias para chegar a Deus. Nós precisamos de uma única iniciativa: acreditar que Jesus é o suficiente Salvador, entregar-se a Ele e decidir aprender a viver uma vida segundo a sua vontade. E a Bíblia, o manual de instrução para uma vida que agrada a Deus, está disponível a qualquer um de nós. Ainda mais aqui na nossa cultura e na nossa geografia. Não é mesmo? Depende muito mais do quanto verdadeiramente queremos a Deus, porque o que Ele precisava fazer para nos resgatar, nos reaproximar e nos inserir de novo nessa relação já foi feito. Eu quero orar por você agora e te dar a oportunidade de você entregar a sua vida aos cuidados de Jesus como seu único Senhor e Salvador. E, se você já fez isso e assim se sentir à vontade, se entregar para mais um dia de relacionamento com Ele. Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de andarmos de novo contigo. Tu és, Senhor Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida verdadeira que está disponível aos homens. Está escrito na tua palavra que a todos quanto receberam o Senhor, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receberam foi dado o direito e o poder e a capacidade de serem feitos filhos e filhas de Deus. Eu acredito que tem alguém aqui que porventura está ouvindo essa mensagem, essa oração e simultaneamente acreditando e se entregando, e eu peço que o Senhor, pelo Espírito Santo, promova as experiências e as confirmações que essa pessoa precisa e os sinais de que tudo isso vale muito a pena. Guarda-nos no teu nome e nos conduz em mais esse dia, debaixo da vontade de Jesus, ao Pai. Amém. Olha, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que bom que você está aqui. Amanhã tem mais uma mensagem extraordinária para a sua vida, para ajudar você na sua fé, no seu entendimento em relação a Deus, te aproximar dele e te conectar a uma intimidade que só um Deus que é Pai pode proporcionar a você. Te incentivo e te peço, por favor, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, manda para quem você gostaria. Também se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários como você se sentiu ouvindo essa mensagem. E amanhã te esperamos de novo aqui no Colo do Pai. Tchau!